Pessoal, e salários, tabelas de IRS segundo semestre. Com este pequeno vídeo vamos apresentar as diferenças que existem entre as tabelas do primeiro semestre e as tabelas do segundo semestre. Vamos ver algumas situações especiais em termos do processamento da retenção de IRS. Vamos, dentro da aplicação, ver onde podemos consultar as várias tabelas e as fichas de funcionários e, no final, vamos dar uma vista de olhos sobre o processamento, fazer uma pequena revisão e as informações que estão nos recibos. A principal diferença entre as tabelas é que, nas tabelas do primeiro semestre, por tabela, nós íamos, em função do valor, procurávamos a linha a que o funcionário estava e depois, em função do número de dependentes, obtínhamos a taxa sobre a qual íamos fazer o cálculo da retenção, em que o valor a reter era o valor da remuneração vezes a taxa de IRS encontrada na linha. No caso do segundo semestre, as coisas mudam de figura, ou seja, continuamos a procurar na linha, só que por cada vencimento vamos procurar em taxa marginal máxima. Depois de calcular esse valor de IRS a reter, vamos ter uma parcela fixa a bater e depois, em função do número de dependentes, ainda vamos ter uma segunda parcela a abater quando isso se aplica. Ou seja, o valor a reter é sempre calculado desta forma: o valor da remuneração vezes a taxa marginal máxima menos os valores a bater. Vamos agora dar um saltinho até a aplicação de salários para visualizarmos aonde é que nós encontramos estas tabelas. Bem, as tabelas na aplicação estão aqui. Dentro do estado IRS agora temos duas tabelas de IRS. Temos as tabelas anteriores do primeiro semestre e temos agora aqui as novas tabelas de IRS. As novas tabelas de IRS, como podem ver, são maiores, temos mais tabelas de IRS do que tínhamos no caso do primeiro semestre, que eram menos tabelas de IRS. Porquê? Porque agora existem tabelas para situações com dependentes, sem dependentes, e por isso passamos a ter um maior número de tabelas de IRS. Há aqui também, portanto, uma diferença dentro da aplicação. Até aqui, em cada funcionário, o operador selecionava a tabela que era para aplicar ao funcionário. A partir de agora não, em função das características que for colocada na ficha, se é casado ou não casado, quantos são os titulares, se tem dependentes ou não, quantos dependentes, se é pensionista, se é deficiente, se é Forças Armadas, ele automaticamente escolhe a tabela que deve ser aplicada a esse funcionário. Só aqui ver então um caso agora de uma pessoa que é casada, são dois titulares, tem dois filhos menores e um vencimento de 930 euros. Com base nisto, e se voltarmos à aplicação de salários, vamos procurar a tabela de casado, dois titulares com um ou mais dependentes. Procuramos aqui, 930 euros vai se encaixar nesta linha e, como temos aqui, taxa marginal máxima 21%, a parcela a bater é calculada desta forma, que é 21% vezes 1.3 da diferença de 1.350.21 menos o vencimento do funcionário, neste caso 930, e depois por cada dependente vai abater 21.43. Ou seja, cá temos os dados: taxa marginal máxima 21%, parcela a bater 21%, os cálculos que nos vão dar 114,72, parcela a bater. Por causa de ter dois dependentes, temos uma parcela a bater de 42,86 e então o valor final a reter é a remuneração vezes a taxa marginal máxima menos a parcela a bater menos a parcela a bater por dependente. Temos aqui os valores, chegamos à taxa, ao valor final de 37 euros, o que nos dá uma taxa efetiva de 3,98%, ou seja, 37 euros a dividir por 930. Vamos então agora ver algumas situações especiais que não estando diretamente nas tabelas, a aplicação tem essa informação sobre estas situações especiais. E quais são elas? As situações especiais têm a ver com os dependentes quando é pensionista. Quando são pensionistas com dependentes, os valores a bater estão aqui.
quando são dependentes deficientes com maior ou igual de 60% de incapacidade, titulares de crédito à habitação ou se o número de dependentes for maior ou igual com o número de 3. Portanto, esta informação que vamos mostrar agora está dentro das informações gerais desta CRS. Okay? Como podem ver, pensionistas com dependentes não estando na tabela, mas é feito este cálculo interno dentro da aplicação. Não casado ou casado dois titulares está 21,43 por dependente e casado um titular 42,86. Quando existem dependentes deficientes com uma incapacidade superior ou igual a 60%, se for um não casado ou casado dois titulares, deduz, abate, digamos, ao IRS 42,41, se for casado no titular será 84,82. Numa situação em que é casado um titular e o cônjuge for deficiente com 60% de incapacidade ou superior, tem um abatimento também de 135,71. Quando se aplicam as situações de crédito à habitação, há uma redução na taxa marginal máxima de 2 pontos percentuais e quando o número de dependentes for maior ou igual a 3, existe uma redução de 1 ponto na taxa marginal máxima. Onde é que isso vai aplicar? Vamos aqui andar para trás. Isto vai-se aplicar, neste caso, se tivesse um rendimento, se tivesse titular de um crédito à habitação, teria de redução de 2 pontos, ou seja, a taxa marginal máxima em vez de 21% seria 21% menos 2, ou seja, seria de 19%. Se eventualmente tudo estivesse aqui, em vez de 2 dependentes fossem 3, tudo aqui era igual, com exceção de que a taxa marginal máxima seria deduzida de 1%. Continuando. Vamos então agora ver, como já vimos a consulta das tabelas, vamos ver também a ficha do funcionário dentro da aplicação. Dentro da aplicação existe agora na zona de vencimento, esta zona que é a informação fiscal foi mudada ligeiramente. E porquê? Porque deixa de haver escolha da tabela para IRS para o segundo semestre. Enquanto no primeiro semestre tínhamos esta situação, o trabalhador tinha uma tabela de IRS definida pelo operador, neste momento e a partir de agora, em função das características que forem aqui colocadas, reparem, mal passei este trabalhador a casado, ele alterou a tabela, se eu disser que é deficiente, ele faz o ajuste da tabela, consoante eu vou tirando dos vistos, ele vai repondo as tabelas. Parâmetros que não influenciam o número de dependentes também podem influenciar. Reparem, se eu colocar aqui 3 dependentes, ele ajustou imediatamente aqui para a tabela 2, portanto, em função dos parâmetros que estão ali colocados, é feito o ajuste da tabela de IRS. Portanto, e não temos que mexer. No entanto, temos sempre a situação, neste caso era um IRS jovem, termos um acréscimo, podemos acrescentar, se quisermos, o quê? 2%, por exemplo. Mas fazendo este acréscimo, nada muda no cálculo do IRS, porque ele continua a ir buscar pelo vencimento, vamos supor aqui que era um não casado, continua a buscar a linha, 26% neste caso seria taxa marginal 26,5%, faz todos os cálculos aqui para ir buscar as parcelas a bater com base na linha do vencimento, só que depois a taxa marginal máxima aplicada é esta mais a percentagem que o trabalhador solicitou. Okay? No caso de haver um acréscimo, só acrescenta o quê? O valor sobre a taxa marginal máxima e não altera os valores das parcelas a bater. Vamos à situação que eu referi anteriormente, deixa de contar, mantém-se aqui só para uma questão de compatibilidade e a tabela a que o trabalhador pertence é sempre determinada automaticamente em função das características que o trabalhador tem. Vamos agora ver a parte do processamento e também dentro dos recibos. Bem, vamos agora aqui abrir um recibo e agora o que é que nós temos aqui? A situação de desconto IRS jovem, taxa efetiva, neste caso 0%,
parte do funcionário, continuamos a ter agora os dados, quantos titulares, número de dependentes, se é casado, pensionista deficiente e qual foi a tabela que foi aplicada a este trabalhador. O resto, a situação é toda igual até o processamento anterior, não havendo assim nada de especial a referir. Obrigados por terem visto este vídeo e qualquer questão podem usar o e-mail cavaleiro@sobseguro.pt ou então usar o telemóvel para mais esclarecimentos.